Pare de orar. Sim, você leu corretamente. Pare agora mesmo de fazer as orações mecânicas, as repetições vazias que você aprendeu e que não têm mudado absolutamente nada no seu dia. Pare de tratar a conversa mais importante da sua vida como se fosse apenas um item a ser riscado de uma lista de tarefas. Se a sua oração não está abalando as estruturas do mundo espiritual, ela é apenas um eco no vazio. Mas antes de revelarmos o segredo para transformar esse eco em um trovão que move os céus, quero um compromisso seu. Se você está pronto para destravar o verdadeiro poder das suas manhãs, comente agora a palavra decidido. Este não é apenas um comentário, é um ato de fé que declara ao céu que você está pronto para a guerra. E acredite, a revelação que temos no final deste vídeo pode redefinir completamente a sua jornada com Deus. A primeira coisa que precisamos entender é que a oração da manhã não é um ritual de paz. Ela é uma declaração de guerra espiritual. É o momento em que você decide conscientemente entregar as chaves e o controle do seu dia àquele que jamais perdeu uma única batalha, o Senhor dos Exércitos. Não se trata de um hábito religioso. Trata-se de uma estratégia de combate. Davi, o maior guerreiro de Israel, o homem que enfrentou gigantes e venceu reinos, nos deixou esse código de vitória quando escreveu no Salmo capítulo 5, versículo 3. Pela manhã, ouvirás a minha voz, ó Senhor. Pela manhã, me apresentarei a ti e vigiarei. Analise a profundidade disso. Davi sabia que o dia não se vence no campo físico com a força do braço, mas no campo de batalha espiritual. Ele entendia que antes de enfrentar a traição, a perseguição e os exércitos inimigos, ele precisava primeiro falar com Deus. E mais do que isso, ele precisava se posicionar para ouvir a estratégia divina. Ele não estava apenas esperando, ele estava vigiando, antecipando o movimento de Deus em seu favor. Essa é a chave que a maioria das pessoas perde na correria da vida moderna, o segredo que transforma um dia de caos em um dia de vitória garantida. E aqui está seu primeiro segredo que irá dinamitar a sua vida de oração. A verdade que separa os que apenas sobrevivem dos que verdadeiramente vencem oração não é um monólogo, é um diálogo de guerra. Você fala, mas você também precisa silenciar o seu coração, a sua ansiedade e as vozes do mundo para ouvir a resposta do general. Queridos, quando você se levanta e antes mesmo de tocar no celular ou pensar nos problemas, você dobra os seus joelhos. Você está enviando um telegrama urgente para o céu que diz: Tu és a minha prioridade absoluta. E quando Deus se torna a sua prioridade, o céu inteiro entra em estado de alerta máximo a seu favor. Há um princípio espiritual inquebrável nisso, um código celestial que governa a realidade. Jesus, o próprio Filho de Deus, nos entregou essa chave mestra em Mateus, capítulo 6, versículo 33, quando disse: Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Preste muita atenção na palavra primeiro. Não é buscar quando der tempo. Não é buscar no fim do dia quando sobram apenas migalhas da sua energia. Não é buscar no meio da correria em um pensamento apressado. É buscar
primeiro, antes do café, antes das notícias, antes das redes sociais, antes que a ansiedade pelo dia que começa tente sequestrar a sua paz. Buscar primeiro é um ato de posicionamento. É dizer para o inferno inteiro: o dono deste dia já foi definido. E não é o medo, não é a dívida, não é a enfermidade. O dono deste dia é o Senhor. Quando você vive por esse princípio, a promessa se ativa automaticamente. E todas estas coisas, a provisão, a paz, a direção, a cura, a solução, que você tanto precisa, vos serão acrescentadas. Elas virão até você, não porque você as perseguiu, mas porque você perseguiu o dono de todas elas. Eu quero te desafiar agora, neste exato momento. Se você está entendendo que a sua manhã define o seu destino espiritual, escreva aqui nos comentários com fé e decisão: o céu em primeiro lugar. Isso não é apenas uma frase, é um decreto espiritual que você está lançando sobre a sua vida, realinhando as suas prioridades com as prioridades do reino de Deus. E isso nos leva diretamente ao segundo pilar, que é a consequência imediata de colocar o céu em primeiro lugar. A oração da manhã não é apenas um pedido, ela é um ato de vestir uma armadura celestial. Pense comigo como a maioria das pessoas começa o dia. O despertador toca e a primeira coisa que fazem é pegar o celular. Em segundos, a mente já é bombardeada com más notícias, e-mails urgentes, contas a pagar, mensagens que geram ansiedade e a pressão das redes sociais. Antes mesmo de colocar os pés no chão, a pessoa já entrou em um campo de batalha emocional completamente desprotegida. O medo já disparou o primeiro tiro. A preocupação já montou uma emboscada. E a ansiedade já infiltrou suas tropas na mente e no coração. Mas aquele que entende o poder da oração matinal vive uma realidade completamente diferente. Ele não sai da cama para a batalha. Ele sai da cama com o arsenal celestial já equipado. Ao se ajoelhar, o escudo da fé já é posicionado, bloqueando as setas inflamadas de dúvida e medo que o inimigo lança. Ao declarar a palavra, a espada do Espírito já está em punho, pronta para cortar todo laço e mentira. A couraça da justiça já está protegendo suas emoções e os anjos, ativados pela sua oração, já estão formando um cerco de proteção ao seu redor. Você não está indo para a guerra sozinho. Você está indo como um soldado de elite, totalmente equipado e com reforços celestiais. Agora, eu te pergunto, como você tem começado os seus dias? Com a vulnerabilidade de quem checa o celular ou com a autoridade de quem veste a vida armadura? Com pressa, com medo, com reclamação ou com oração? Uma das orações mais poderosas e estratégicas que você pode fazer ao amanhecer, uma verdadeira chave de ativação para essa armadura, está baseada no Salmo, capítulo 143, versículo 8. E eu quero que você preste atenção em cada palavra, porque ela contém 3 fundamentos de poder. A oração diz: faz-me ouvir pela manhã da tua benignidade, pois em ti confio. Faz-me saber o caminho que devo seguir, porque a ti elevo a minha alma. Vamos desconstruir essa arma espiritual. O primeiro fundamento é o clamor pela presença de Deus. Faz-me ouvir pela manhã da tua benignidade.
Você não está começando o dia pedindo coisas. Você está pedindo a Ele. A benignidade de Deus, no original hebraico, é a palavra hesed, que significa um amor leal, uma misericórdia, que persegue uma graça que nunca desiste. Ao orar assim, você está dizendo: Senhor, antes de qualquer coisa, eu quero experimentar o teu amor leal. Quero que a primeira voz que eu ouça seja a da tua graça, não a do meu medo. Isso alinha o seu espírito com a frequência do céu. O segundo fundamento é a confiança total em sua direção. Pois em ti confio. Faz-me saber o caminho que devo seguir. Perceba a lógica espiritual aqui. Porque eu confio em ti, eu peço que me mostres o caminho. Isso é o oposto da autossuficiência. É o reconhecimento de que os seus próprios planos são falhos. Sua própria sabedoria é limitada e sua própria força é insuficiente. Você está entregando o mapa do seu dia nas mãos do único que conhece o destino final e todos os atalhos seguros. Você para de tentar ser o piloto e assume a sua posição de passageiro, confiando que o condutor é perfeito. E o terceiro e mais profundo fundamento é a rendição total da alma. Porque a ti elevo a minha alma. Esta é talvez a parte mais difícil e mais poderosa. Elevar a alma não é apenas um sentimento poético, é um ato de sacrifício voluntário. Significa pegar seus desejos, suas vontades, seus medos, suas ambições, suas emoções, tudo o que compõe o seu eu, e colocá-los sobre o altar de Deus. É dizer: Senhor, a minha vida não me pertence mais. Meus pensamentos, minhas palavras e minhas ações hoje estão sob o teu governo. Usa-me, guia-me, dirige-me. Quando você faz essa oração, não com pressa, mas com propósito e intensidade, o céu não tem outra opção a não ser se abrir sobre você. Não se trata de uma emoção passageira, mas de um posicionamento de autoridade. A Bíblia nos garante em Lamentações, capítulo 3, versículos 22 e 23, que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. A cada novo dia, há uma nova porção de graça, uma nova porção de força e uma nova porção de livramento disponível. Então, se o céu se renova toda manhã com novas bênçãos, por que você começaria o seu dia se alimentando das preocupações de ontem? Por que não buscar esse renovo, essa nova unção que está disponível para você? Grandes homens de Deus do passado entendiam essa seriedade. O grande pregador galês Martin Lloyd-Jones afirmava que o cristão que ora logo pela manhã carrega sobre si um revestimento espiritual que o mundo não pode penetrar nem compreender. E Charles Spurgeon, o príncipe dos pregadores, dizia que um homem que encontra Deus pela manhã encontra também o poder para suportar qualquer peso que o dia lhe imponha. Você está entendendo a dimensão disso? Não estamos falando de uma técnica de autoajuda ou de um ritual religioso. Estamos falando de uma aliança de poder. A oração da manhã é a chave que abre as portas espirituais do seu dia. É o código do reino para viver debaixo da cobertura e da provisão do Altíssimo. Agora prepare-se, porque vamos acessar um arsenal espiritual que tem sido esquecido e negligenciado pela maioria dos cristãos. Vamos falar do poder dos salmos na oração da manhã,
revelando como eles podem se transformar de simples poemas em profecias declaradas que blindam o seu dia. Há um segredo escondido nos Salmos que muitos ignoram. Davi, o salmista, que viveu momentos de glória e de dor, de guerra e de paz, de perseguição e de exaltação, não nos deixou apenas canções, mas chaves espirituais, códigos de ativação para o céu. Quando você ora os Salmos pela manhã, você está, na verdade, alinhando a sua alma com a frequência do céu. É como se você estivesse afinando o instrumento do seu espírito para tocar em perfeita sintonia com a vontade de Deus, antes mesmo que o ruído do mundo tente desafinar você. Veja o que o próprio Davi diz no Salmo 5, versículo 3. De manhã ouves, Senhor, o meu clamor. De manhã te apresento a minha oração e aguardo com esperança. Preste atenção na última parte, e aguardo com esperança. Davi não orava por orar como um ritual vazio. Ele orava com uma expectativa feroz, com a certeza de que algo estava acontecendo no mundo espiritual, como resposta ao seu clamor. Isso muda absolutamente tudo. Quando você ora com fé e expectativa pela manhã, algo se move nos céus, porque o seu coração não está mais ancorado na ansiedade do que pode dar errado, mas na esperança do que Deus certamente fará. O mundo te ensina a começar o dia com notificações, prazos, preocupações e correria. O céu, no entanto, te convida a começar com devoção, silêncio, confiança e direção divina. E a ferramenta mais poderosa para isso são os Salmos. Quando você começa o seu dia orando com os Salmos, você está plantando sementes de paz, autoridade e discernimento no solo da sua alma. Quer exemplos práticos de como transformar sua manhã em um arsenal de poder? Experimente, ao invés de apenas ler, declarar com fé e autoridade o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Declare isso sobre suas finanças, sobre sua saúde, sobre sua família. Continue. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Isso é mais do que poesia para funerais. Isso é uma declaração de proteção ativa para o meio das suas batalhas diárias. É a certeza de que não importa quão escuro o vale pareça, o pastor está ao seu lado e o mal não tem permissão para te tocar. Depois, reforce sua defesa com o poder do Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Visualize-se entrando nesse esconderijo, um lugar onde a ansiedade não entra, onde o medo não tem acesso, onde as más notícias não podem te alcançar. Declare em voz alta: 1000 cairão ao meu lado e 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Isso é mais do que uma promessa distante. É um escudo impenetrável que você levanta contra acidentes, contra doenças, contra ataques espirituais e contra toda obra do mal. É a sua apólice de seguro celestial, assinada com o sangue de Cristo. E para receber direção, proclame o Salmo 121. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Este é um ato profético de desviar o seu foco dos seus problemas, que estão no vale,
e elevá-lo para Deus, que está acima de tudo. É uma declaração de que a sua ajuda não virá do seu chefe do governo ou da sua própria capacidade, mas do Criador do universo. Continue declarando: Ele não permitirá que os meus pés vacilem, não dormitará aquele que me guarda. Isso é mais do que um simples consolo. É a garantia de direção divina em tempo real, a certeza de que Deus está guiando cada passo seu para que você não tropece. Você percebe o poder disso? Ao orar os salmos de manhã, você se torna como uma trombeta que toca na terra e ecoa diretamente na sala do trono de Deus. E o céu responde. Anjos se movem em seu favor. Portas que estavam trancadas começam a se abrir, mentes que estavam confusas se acalmam, a fé que estava adormecida se levanta e o medo que paralisava é forçado a recuar. Mas aqui vai a chave que muitos perdem: o segredo que transforma a intenção em resultado é preciso constância. O segredo não está na intensidade de um dia, mas na disciplina da repetição. Não ore os salmos uma vez e espere que sua vida mude para sempre. Torne isso um hábito de guerra. Memorize os versículos que mais falam ao seu coração. Escreva-os em um cartão e coloque ao lado da sua cama ou no espelho do banheiro. Tenha-os salvos no seu celular. Encha sua mente com a verdade dos salmos logo cedo. E você verá o efeito devastador que isso terá contra as forças das trevas ao longo do seu dia. Agora pare por um instante e imagine um exército silencioso de cristãos que toda manhã, antes do nascer do sol, se levantam e oram os salmos com fé e autoridade. Imagine o que pode acontecer em uma casa onde isso é praticado. Imagine o impacto sobre uma cidade, sobre uma nação. A oração da manhã com os salmos é uma arma antiga e poderosa que está sendo restaurada para a igreja neste tempo. E se você chegou até aqui, se o seu coração está queimando com essa verdade, não é por acaso. Deus está te convocando para este exército. Para selar este compromisso no mundo espiritual, quero te convidar a fazer algo poderoso agora. Escreva aqui nos comentários, como um decreto de fé: os salmos são minha arma. Não comente apenas por comentar. Declare isso como um profeta sobre a sua própria vida e sobre a sua casa. Faça disso a sua nova realidade a partir de hoje. Agora que estabelecemos o poder da oração matinal, vamos levar essa arma para o campo de batalha mais delicado, mais doloroso e mais importante da sua vida, o coração dos seus filhos. Esta é a transição onde a teoria se torna prática, onde a fé é testada no fogo da realidade e onde muitos guerreiros espirituais se sentem mais perdidos. E a primeira coisa que você precisa aceitar, e talvez seja a verdade mais difícil de engolir, é que Deus não se move pelo seu desespero de pai ou mãe. Deus se move pela sua fé. Isso pode soar duro, mas é libertador. Quantas vezes nossas orações por nossos filhos são apenas gritos de medo disfarçados de fé, a mãe que clama: Deus, salva meu filho. Muitas vezes está na verdade gritando: eu não sei mais o que fazer, estou apavorada. E está tudo bem sentir isso, mas é absolutamente essencial que essa dor seja entregue e transformada em confiança, porque a ansiedade atrai a atenção do inimigo, mas a fé
inabalável comanda a atenção do céu. Isso nos leva diretamente ao primeiro princípio fundamental, ilustrado pela história de Osório, aquele técnico em refrigeração que via seu filho Ícaro se tornando um enigma silencioso dentro de casa. Suas orações pareciam vazias, palavras decoradas que batiam no teto e voltavam. E aqui entra o ponto crucial que você precisa entender: a oração não substitui a sua presença. Muitos pais se apoiam na oração como se ela fosse uma muleta mágica que os isenta da responsabilidade de estarem ali, de ouvirem de verdade, de se interessarem pelo mundo dos filhos. A oração é absurdamente poderosa, mas ela floresce quando é regada com o amor prático. Um bom dia, sincero, como você está, que espera pela resposta, um tempo de qualidade sem o celular na mão. Às vezes, Deus quer te usar como a resposta da oração que você mesmo fez. E se você estiver emocionalmente distante, não há clamor que possa construir a ponte que a sua ausência derrubou. Osório só viu a mudança começar quando parou de orar com a mente e passou a orar com o coração. E essa nova oração o transformou primeiro a ele, tornando-o um pai que ouvia mais e falava menos. Em segundo lugar, e isso é chocante para muitos, Deus respeita o livre-arbítrio do seu filho. Isso significa que nem sempre o que você deseja para ele será o que ele vai escolher. E por que isso é tão importante? Porque a sua oração não pode ser uma tentativa de manipular a vontade de Deus para forçar a vontade do seu filho. A sua oração precisa ser uma ponte, não uma algema. Uma ponte que liga o coração do seu filho à maravilhosa vontade de Deus e não necessariamente à sua. Raul, aquele encadernador artesanal, viveu anos atormentado pela culpa, orando com a mente, gritando: "Onde foi que eu errei?" Ele transformou o desvio da filha em uma punição divina contra si mesmo. Mas essa é uma mentira que o inimigo ama usar para paralisar os pais. O papel dos pais é amar, orientar e interceder, mas nunca carregar o peso da cruz que pertence aos filhos. A virada na vida de Raul aconteceu quando um pastor simples lhe disse: "Raul, Deus não quer que você viva de joelhos em culpa, mas de pé em intercessão." Naquele dia, sua oração mudou de Senhor, porque isso aconteceu, para Senhor esteja com ela mesmo quando eu não estiver. Ele parou de orar querendo controle e começou a orar com entrega. E essa entrega nos leva ao terceiro pilar, a paciência espiritual. Clarice, a confeiteira, cujo filho Vinícius escondia uma ansiedade profunda por trás de um sorriso largo, aprendeu que muitas vezes Deus trabalha em silêncio. Por fora, o filho parece o mesmo, mas o céu está em movimento por dentro. A ansiedade quer resultados para ontem. A fé, no entanto, sabe esperar o tempo da colheita. Quando você planta uma semente, você não fica cavando a terra todo dia para ver se ela está germinando. Não é. O mesmo se aplica à sua intercessão. Cada oração de fé é uma semente regada no mundo espiritual. Confie no processo. O que você chama de demora, Deus chama de preparação. O que você chama de silêncio, Deus chama de construção. E aqui eu preciso te alertar sobre uma armadilha
mortal a comparação. Nunca jamais interceda por seus filhos com base nas comparações. O filho da minha vizinha já voltou para a igreja. A filha da minha irmã já se batizou. Não faça isso. Cada coração tem um tempo único. Cada história tem um caminho diferente. A sua oração precisa ser moldada pela esperança em Deus, não pela inveja espiritual do que acontece na vida dos outros. A grama do vizinho pode até estar mais verde, mas você não sabe quantas sementes de lágrimas ele precisou regar para que ela crescesse. Foque no seu jardim. Se você é um desses pais, mães, avós ou tios que se recusam a desistir, que entendem que essa batalha é sua, escreva com autoridade nos comentários: eu não desisto de quem eu amo. Faça disso um memorial, uma declaração de guerra em favor da sua família. Finalmente, e talvez o ponto mais importante de todos, antes de orar por uma mudança radical no seu filho, ore por uma transformação profunda em você. Não existe oração mais eficaz do que aquela que parte de um coração que foi moldado, quebrado e reconstruído por Deus. Quando Deus transforma os pais, os filhos percebem, mesmo que não admitam. A atmosfera do lar muda. A paz se torna palpável. O céu se aproxima da sala de estar. Davi, o mecânico de mãos grossas e coração sensível, orava em silêncio por sua filha Rafaela, que o desafiava com seus argumentos. Ele aprendeu que quando o coração de um filho está fechado para o discurso, ele ainda está aberto para o amor demonstrado. E o amor não precisa de debate. O amor se mostra com paciência, com coerência, com firmeza, que não oprime. A fé dele não era um argumento, era um testemunho vivo. E o maior presente que você pode dar ao seu filho não são seus sermões, mas sim ser um canal limpo, uma pessoa transformada, pronta para que a graça de Deus flua através de você sem impedimentos. Quando você muda tudo ao seu redor, começa a mudar. Essa é a chave mestra da intercessão eficaz. Absolutamente. Vamos mergulhar agora na dimensão mais profunda e talvez mais poderosa da oração, o lugar onde as palavras se calam e o Espírito fala diretamente com Deus. Esta é a fase avançada da intercessão, a arma secreta para os corações que parecem impenetráveis. E para entendermos essa arma, vamos conhecer a história de Verônica, aquela cuidadora de idosos cuja filha Amanda não apenas havia se afastado da fé, mas zombava dela, chamando-a de lavagem cerebral. A dor de Verônica era dupla, a dor da perda e a dor do desprezo. Seus joelhos no chão pareciam inúteis diante da muralha de escárnio da filha. E em uma noite de desespero sozinha na cozinha, ela fez uma oração diferente. Ela não pediu para Deus mudar a filha. Ela não suplicou por uma conversão milagrosa. Ela disse apenas, com a alma rasgada: Senhor, guarda a minha sanidade, porque se depender de mim, eu desabo. Naquele momento de honestidade brutal, o céu respondeu, não com uma visão, mas com uma estratégia. Verônica decidiu parar de lutar a guerra no campo de batalha de Amanda, o campo das palavras e dos argumentos, e começou a lutar no território de Deus, o do amor incondicional. E é aqui que se revela
um dos maiores segredos da guerra espiritual. A bondade persistente é uma arma silenciosa e letal contra a rebeldia. Quando Amanda zombava, Verônica não respondia com um versículo, mas com um sorriso doce e dolorido. Quando Amanda discutia, ela não levantava a voz, mas silenciava com uma paz que desarmava. Quando Amanda chegava tarde, encontrava uma refeição pronta e um bilhete que dizia: "Filha, eu te amo mesmo quando discordamos." Cada um desses atos que parecem pequenos e insignificantes aos olhos do mundo era uma bomba de alto impacto no reino espiritual. Porque o amor, que não desiste, que não se ofende, que continua servindo mesmo sendo rejeitado, é a mais pura manifestação do próprio Deus na Terra. A virada aconteceu quando Amanda ficou doente, frágil e vulnerável. Quem estava ao seu lado, Verônica? Com sopas quentes, com presença, com silêncio, sem sermões, sem "eu te avisei", sem orações longas. Apenas Deus disfarçado de mãe. E foi ali, na terceira noite, que a muralha ruiu. Amanda pediu: "Mãe, você pode orar por mim, como fazia quando eu era pequena." Naquela oração simples e restauradora, o céu desceu àquele quarto. E isso nos ensina o sexto princípio vital: a oração, que verdadeiramente restaura, não é a que muda o outro imediatamente, mas a que muda o clima da casa. Não subestime o poder de um ambiente de paz. Ele grita mais alto do que qualquer argumento teológico. Quando a sua casa deixa de ser um campo de batalha e se torna um refúgio, os filhos mesmo, os mais rebeldes, começam a sentir falta de voltar. Pode demorar, mas eles voltam, porque toda alma humana anseia por um lugar onde é amada sem condições. A sua oração não muda apenas pessoas, ela muda a atmosfera, e é na nova atmosfera que a transformação se torna possível. Mas há uma dimensão ainda mais profunda do que essa, um lugar onde nem mesmo as ações são necessárias. É o poder da oração que não tem som. É o clamor que não usa palavras. Vamos voltar para a história de Davi, o mecânico de mãos grossas que via sua filha Rafaela, inteligente e argumentativa, se afastar de Deus. Enquanto sua esposa clamava em voz alta, Davi apenas fechava os olhos no meio do barulho da oficina e dizia em seu espírito: "Cuida dela, Senhor." Ele se sentia inferior, menos espiritual, porque sua oração não fazia barulho. Até que ouviu de um missionário uma frase que mudou sua vida. As orações mais poderosas que já ouvi não saíram da boca, saíram dos olhos. E aqui está a verdade que irá libertar muitos de vocês da culpa de não saberem o que dizer. Deus não mede o volume da sua oração. Ele mede o peso da sua entrega. Existe oração que não faz barulho, mas que move céus inteiros. Existe clamor que não tem palavras, mas que carrega a dor de uma alma inteira diante do trono. A oração silenciosa é como a raiz de uma grande árvore. Ninguém vê, ela não faz alarde, mas é ela que sustenta tudo de pé durante a tempestade. Se você é essa pessoa que ora em silêncio, que chora no chuveiro para ninguém ouvir, que apenas suspira o nome de Deus no meio da noite, não se despreze. Deus ouve cada pensamento sussurrado, cada lágrima solitária, cada respiração feita entre o medo e a esperança. A oração silenciosa é tão poderosa porque ela nasce
das profundezas da alma daquele lugar íntimo onde residem seus maiores anseios e dores, um lugar que as palavras muitas vezes não conseguem alcançar. É por isso que Romanos 8:26 nos diz que o próprio Espírito intercede por nós com gemidos que não podem ser expressos em palavras. Quando você silencia, você permite que o Espírito Santo ore através de você. Você sai da frente e deixa o especialista em intercessão assumir o controle. É um ato de humildade e confiança absoluta. É reconhecer que Deus já conhece suas necessidades antes mesmo de você tentar expressá-las. Você que está me ouvindo, talvez esteja esgotado de tanto tentar convencer seu filho com argumentos, de tanto empurrar versículos e doutrinas. Pare, apenas ame e ore em silêncio. A sua coerência será seu sermão. A sua paz será a sua teologia. A sua firmeza amorosa será a sua prova. Porque a fé não é um argumento a ser vencido, é um testemunho a ser visto. E quando você vive essa verdade, Deus é honrado. Rafaela não se converteu no dia em que o pai orou em silêncio na garagem. Mas algo mudou. A barreira de orgulho foi quebrada não por um debate, mas por uma xícara de café oferecida em amor. E semanas depois, foi ela quem pediu para ir ao culto, porque o retorno que vem pelo amor que se vê dura muito mais do que o que vem pela pressão que se ouve. Se você entende essa verdade, se você já travou uma batalha em silêncio, se já sentiu que sua única oração era uma lágrima, quero te convidar a selar isso no mundo espiritual. Comente aqui embaixo com a fé de quem sabe que é ouvido, mesmo sem falar apenas estas duas palavras: Deus ouve. Faça disso uma declaração que ecoa do seu coração para o coração de outros que também estão lutando em silêncio. Vocês não estão sozinhos. E assim chegamos ao final desta jornada. Uma jornada que nos levou das estratégias de guerra da oração matinal até o campo de batalha mais delicado e, por vezes, mais doloroso, o coração daqueles que amamos. Vimos as histórias de pais e mães reais com dores reais que aprenderam no fogo da aflição que a oração é muito mais do que palavras. Mas se há uma verdade final que precisa ser selada em seu espírito, um princípio que amarra todos os outros, é este: o poder transformador de Deus se manifesta com mais força, não no barulho das nossas súplicas, mas na quietude da nossa rendição. Quando todas as vozes calam, quando a ansiedade é silenciada, quando até mesmo os nossos próprios pedidos cessam, criamos um espaço sagrado. Um vácuo espiritual que não é de vazio, mas de expectativa, um lugar que a presença de Deus se apressa em preencher. É neste lugar de silêncio absoluto que as maiores revelações acontecem e as transformações mais profundas são forjadas. Não fui eu quem inventou isso. Foi o próprio Jesus quem nos entregou este código secreto, esta chave para o coração do Pai, quando disse em Mateus, capítulo 6, versículo 6, «Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu Pai, que está em secreto. E teu Pai, que vê em secreto, te recompensará». Vamos decodificar essa ordem divina. O aposento secreto não é apenas um quarto físico, é um estado de alma. É o lugar da vulnerabilidade total, onde você tira a máscara de crente forte
e se apresenta a Deus como realmente está cansado, confuso, talvez, até com a fé abalada. Fechar a porta é um ato espiritual radical. É a decisão de trancar do lado de fora o barulho do mundo, as opiniões dos outros, as notificações do celular e principalmente as vozes da acusação e da dúvida que gritam em sua própria mente. Ao fechar a porta, você declara que naquele momento apenas uma presença é bem-vinda à do Pai. E é ali no secreto, onde ninguém mais vê, que Deus realiza a sua obra mais íntima e poderosa, recompensando publicamente com a paz, a direção e a restauração que você tanto busca. E se você está ouvindo esta mensagem até este exato momento, se seu coração se conectou com esta verdade, entenda que isso não é uma coincidência. Isso é um chamado. Deus te segurou aqui, porque Ele está te convidando a sair da superficialidade da oração religiosa para mergulhar na profundidade de um relacionamento real com Ele. Ele está te dizendo que sua luta importa e que Ele a vê. A oração, meu irmão, minha irmã, não é uma obrigação para cumprir tabela, é um privilégio, é um pacto de amor. E eu preciso que você receba esta palavra profética em seu espírito. Agora, você que tem orado em silêncio, que tem chorado, escondido, que tem amado, mesmo sem receber nada em troca, você é uma ponte. Mesmo que se sinta quebrado, o seu amor tem sido a ponte por onde a graça de Deus tem encontrado um caminho para chegar àqueles que você ama. Você é um canal. Mesmo que se sinta seco, rios de água viva têm fluído através de você no mundo espiritual. E ainda que seus joelhos estejam fracos e sua voz embargada, o seu amor persistente e a sua fé teimosa têm sustentado mais do que você imagina. Você já travou batalhas em intercessão que garantiram livramentos que seus olhos jamais verão nesta terra. Não ouse subestimar o poder da sua perseverança. Por tudo isso, meu convite final para você é diferente. Não se trata apenas de pedir para você se inscrever ou compartilhar. Trata-se de um chamado para se alistar. Alistar-se em uma comunidade de intercessores que se recusam a desistir. Um exército de pessoas que entendem o poder do joelho no chão e do coração entregue. Portanto, se esta palavra ardeu em seu peito, clique agora no botão de inscrever-se, não como um número, mas como um soldado que se apresenta para a batalha. E compartilhe este vídeo. Pense nele não como um arquivo digital, mas como uma garrafa com uma mensagem de esperança lançada ao mar, que pode chegar exatamente à praia daquele pai ou daquela mãe que hoje está pensando em abandonar o barco. Ao espalhar a oração, você semeia milagres. Ao espalhar a esperança, você se torna a própria esperança. Levante-se, respire fundo. Sua guerra não acabou, mas hoje você recebeu novas armas e uma nova estratégia. Sua missão continua, mas agora com a certeza de que mesmo no silêncio, Deus não apenas te ouve. Ele te aplaude, Ele se move, e Ele é fiel para completar a obra que começou em você e através de você. E assim, ao chegarmos ao final desta nossa jornada, é crucial que você compreenda que este não é um ponto de chegada, mas sim um ponto de partida. Cada história,
cada princípio, cada lágrima derramada nos relatos de Osório, Clarice Raul Davi e Verônica serviram para nos trazer até este momento exato. Um momento de decisão. Um momento onde a informação precisa se transformar em revelação. E a revelação precisa se converter em ação. Durante todo este tempo, talvez você tenha se identificado com a dor da espera, com a frustração do silêncio, com o peso de uma batalha que parece ser só sua. Talvez você tenha sentido o eco da sua própria história em cada uma das que foram contadas. E se isso aconteceu, é porque o Espírito Santo esteve tecendo uma conexão não apenas comigo ou com este vídeo, mas com uma verdade maior e mais poderosa. Você não está e nunca esteve lutando sozinho. Há neste exato momento uma multidão invisível de pais, mães, avós, irmãos e amigos que também estão de joelhos, travando suas próprias batalhas espirituais silenciosas. Cada um com um nome específico na boca e uma esperança teimosa no coração. Talvez você nunca os veja, talvez nunca saiba seus nomes, mas Deus ouve o clamor de cada um deles todos os dias, assim como Ele ouve o seu. O seu sussurro de fé se une a um coro de intercessores que está abalando as estruturas do inferno e movendo o coração de Deus. E é por causa desta comunhão espiritual, desta unidade, no sofrimento e na esperança, que o meu convite final para você é diferente do que se costuma ouvir por aí. Eu não quero que você se inscreva neste canal apenas para receber notificações ou para não perder o próximo vídeo. Isso seria superficial demais para a profundidade do que vivemos aqui hoje. Eu quero te convidar a fazer parte de algo real, a se alistar em um exército. Um exército de pessoas que se recusam a desistir. Uma comunidade de intercessores que entendem que a verdadeira guerra se vence de joelhos e que o amor é a arma mais poderosa que existe. Portanto, o seu próximo ato não será apenas um clique, será um ato profético. Ao clicar no botão de inscrever-se, você não estará apenas se juntando a um canal. Você estará dizendo sim para essa convocação. Estará declarando ao mundo espiritual: eu faço parte deste exército. Eu não luto mais sozinho. Eu estou conectado a uma fonte de força e encorajamento para os dias difíceis. Você estará entrando simbolicamente em uma sala de guerra onde sua história será compreendida, sua dor será respeitada e sua fé será fortalecida semana após semana. E o seu segundo ato de guerra será o de compartilhar. Não pense neste vídeo como um simples link. Pense nele como uma ferramenta de resgate. Pense nele como uma carta de esperança que pode chegar através de você às mãos daquele pai que está chorando no carro antes de entrar em casa, daquela mãe que se trancou no banheiro para que os filhos não a ouvissem soluçar, daquele amigo que está a um passo de entregar os pontos. Você não sabe quem Deus quer alcançar através da sua obediência. Ao compartilhar a oração, você semeia milagres na vida de outros. Ao espalhar a esperança, você se torna a própria esperança. Você pode ser a resposta da oração que alguém está fazendo neste exato momento. Então, para selarmos tudo o que Deus falou aos nossos corações, quero te convidar a ficar de pé, se possível, ou ao menos a se erguer em seu espírito. Respire fundo.
Deixe de lado o peso, a culpa e o cansaço. E vamos fazer juntos, como um corpo, como um exército, a oração que não é de pedido, mas de posicionamento. Uma oração que declara quem Deus é e quem nós somos nele. Ore comigo em voz alta ou no silêncio da sua alma. Pai, eu te agradeço por esta jornada. Obrigado por me lembrar que minha luta é vista e meu clamor é ouvido. Eu recebo a tua força para continuar, a tua sabedoria para amar e a tua paz para esperar. Hoje eu me levanto não mais em desespero, mas em fé. Eu declaro que as minhas manhãs pertencem a ti. Eu declaro que a tua palavra é a minha arma. E eu declaro que, mesmo sem entender todos os teus caminhos, eu confio na tua fidelidade. Eu não desisto, porque eu sei que o Senhor nunca desistiu de mim. A obra será completada não pela minha força, mas pelo teu poder. Em nome de Jesus. Amém. Lembre-se, sua missão continua. Mas agora, você não marcha mais sozinho. Bem-vindo à família. Bem-vindo à linha de frente.